Na maioria das mitologias, existe um deus do trovão, como por exemplo o Thor, o Júpiter, o Zeus, mas quais seriam os 10 mais poderosos deles? Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Epic Loot Shop, uma empresa que fabrica e vende itens com temas de mitologia nórdica e temas vikings. Tudo que eles fabricam, galera, são de extrema qualidade, já que os materiais que eles utilizam são inoxidáveis, fazendo assim as peças serem quase eternas, deixando você usar elas por muito e muito tempo. Tem itens lá como por exemplo esse cálice do Odin, essa pulseira do Fenrir e os mais variados acessórios com o tema do Thor, como esses que estão aparecendo aí na tela. Caso você tenha se interessado, acesse o link que está na descrição do vídeo e não se esqueça de utilizar o cupom com a letra M. Utilizando ele, você consegue descontos e ainda ajuda o canal. Xangô é o orixá, ou o deus do trovão da mitologia Yorubá. Sendo o líder dos orixás, ele era o deus do trovão, do fogo, da dança e da virilidade masculina. Quando o povo africano foi forçado a deixar as suas terras, eles também foram impedidos de realizar os rituais para os seus deuses. Então alguns acabaram ligando a imagem de orixás a alguns santos. No caso de Xangô, ele foi ligado ao São Jerônimo. Segundo a lenda, originalmente, o Xangô era um rei dos Yorubás, que após a sua morte foi levado até Orum, ou mundo espiritual, e lá ele se tornou um orixá. Ele tinha 3 esposas, Oxum, Oyá e Obá, mas por causa da culinária, ele preferia Oxum, que era a deusa do rio. Xangô aparece quase sempre carregando um machado duplo, com 6 olhos e às vezes 3 cabeças. O seu animal símbolo é o carneiro, já que o grito dele se parece muito com o trovão. As suas cores são o vermelho e o branco. Alguns orixás também ajudam ele, como por exemplo a Fefê, que é o orixá do vento, e o Xumaré, que é o orixá do arco-íris, que sempre leva água para ele no seu palácio. Inclusive eu fiz um vídeo sobre a história de Oxumaré. Caso você se interesse, eu vou deixar aqui no card e o link dele aqui na descrição. Foi o Xangô que criou o culto aos Egunguns, que são espíritos ancestrais dos Yorubás, e ele é o único orixá que realmente possui poder sobre eles. Taranis é um deus celta que possui o domínio sobre as tempestades, e mais especificamente, é lógico, sobre os relâmpagos e trovões. Segundo a lenda, ele anda pelo céu com a sua carruagem de prata. Conforme os cavalos vão andando no céu, eles causam faíscas, que formam os relâmpagos, e o barulho da roda da carruagem é o que faz o trovão. Sendo uma divindade do trovão dos celtas, ele acabou sendo ligado também a outros deuses, como por exemplo o Thor, o Tarhun, o Zeus e o Júpiter. Taranis aparecia como um homem nu e muito barbudo, segurando um raio em uma mão e uma roda de carruagem na outra. Essa roda representava as estações do ano, que levava Taranis a ter uma relação com Duir, que era um espírito celta feminino que representava as árvores. Uma demonstração dessa relação era quando um raio atingia uma árvore, mostrando a ligação que tinha entre o céu e a terra. Os raios também eram utilizados pelos celtas como se fossem um amuleto de proteção. O Thor era o deus que representava a proteção à humanidade, também as tempestades, os trovões e os relâmpagos. Ele era frequentemente o personagem principal nos contos da mitologia nórdica, sendo tão popular que a palavra Thursday, que significa quinta-feira ou dia de Thor, é utilizado até hoje. O Thor era extremamente grande, maior que a maioria dos deuses, e era extremamente forte, tanto que em força física ele superava até mesmo Odin. Ele adorava derrotar um gigante de gelo, que era uma raça que era a principal rival dos deuses Aesir. Ele não precisava fazer muito para isso, normalmente ele usava apenas um golpe do seu martelo. Além do Mjolnir, ele tinha as luvas de ferro que ajudavam ele a manusear o martelo e também fazer com que ele voltasse para sua mão. Tinha uma carruagem com seus 2 bodes e também o Meginhord, que era um cinto que duplicava sua força. O Zeus eu não teria muito o que falar sobre ele, até porque provavelmente ele é o mais conhecido aqui dessa lista. Ele é o rei dos deuses do Olimpo na mitologia grega, ele domina os céus e também os trovões. Ele é filho de 2 titãs, o Cronos e a Reia. Quando seu pai recebeu a notícia que um de seus filhos tomaria o seu trono, ele começou a devorar as crianças. Depois de crescer isolado em uma ilha, ele retorna, liberta os seus irmãos da barriga de seu pai e derrota o Titã junto com eles. Zeus também enfrentou o Tifão. Quando foi sozinho, ele levou uma surra, mas com a ajuda do Hermes e das Moiras, ele consegue vencer.
O Júpiter é o deus do trovão e dos céus na mitologia romana. Diferente do que muitos pensam, ele tem uma certa diferença para os Zeus da mitologia grega. Ele já existia há muito tempo, tanto que formava a tríade arcaica junto com Quirino e Marte, sendo também um deus da agricultura. O Júpiter também não era um deus do trovão absoluto. Era o deus do trovão durante o dia, e durante a noite quem governava era o Somano, o deus do trovão noturno. Depois, é claro, quando as histórias gregas chegaram em Roma, as histórias de Zeus foram passadas para Júpiter. E caso você queira saber mais sobre a diferença da mitologia romana para a grega, eu vou deixar um vídeo que eu fiz aqui no card e também na descrição. Perun é o deus eslavo das tempestades, dos trovões e dos relâmpagos. É um dos deuses mais poderosos do panteão, tanto que ele forma a trindade que conta com ele, com o Svarog e com o Svetovide. É claro que por causa das suas características, ele também foi ligado ao Thor, ao Zeus e até mesmo ao Odin. O Perun é um ser de extremo poder. A sua personalidade, que é mais paternal, lembra o Odin, mas a sua aparência mais robusta e a sua carruagem, que é puxada por um bode, lembra mais o Thor. E assim como no caso do Taranis, o barulho dos trovões é causado pela roda da carruagem. Ele tem uma variedade de armas. Ele tem um machado que quando ele arremessava, ele voltava para sua mão, uma marreta que petrificava os inimigos, um arco para tirar as suas flechas, que eram raios, e as mais poderosas armas, que eram as maçãs de ouro, que não passavam de bolas de raio, que causavam uma devastação imensa. O inimigo de Perun era o Veles, que era o deus que comandava o submundo. Ele tinha uma forma de serpente e ele sempre subia para a superfície para roubar alguma coisa de lá. Quando Perun percebia isso, ele saía caçando o Veles por toda a terra. Os eslavos pensavam então, por causa disso, que quando o raio atingia alguma coisa, era porque o Veles estava lá. Tlaloc é o deus da chuva, fertilidade e do relâmpago dos astecas, sendo um dos deuses mais antigos da Mesoamérica. Inclusive, nas primeiras pinturas que ele foi visto, ele estava sempre fazendo um relâmpago. Os astecas acreditavam que o Tlaloc carregava um tipo de panela ou jarro de barro, que quando ele quebrava, fazia acontecer a chuva. Mas ele tinha outros 3 jarros. O segundo, se ele quebrasse, ele traria doença para a humanidade e praga para as colheitas. A terceira traria uma geada e a quarta uma destruição completa. Sha'ak era um deus maia que governava as chuvas, as tempestades e os trovões. Ele tinha um nariz comprido e também carregava um machado que ele usava para bater em uma serpente de água que ele tinha nas costas, e era isso que causava a chuva. Ele tinha uma força imensa, ele era capaz até de partir uma montanha no meio. Também acreditavam que o Sha'ak fumava e que as bitucas que ele jogava no ar era o que causava as estrelas cadentes. Caso você queira saber mais sobre ele e outros deuses maias, eu gravei um vídeo inteiro sobre eles. Eu vou deixar aqui no card e também na descrição. Tupã, em teoria, seria o deus que seria a personificação do trovão na mitologia tupi-guarani. Ele é o deus supremo, criador do universo, que às vezes tem a ajuda da Jaci e também do Guaraci. O Tupã, originalmente, não tem uma imagem definida. Essas imagens que vocês estão vendo na tela surgiram por influência dos Zeus, mas na verdade, para os índios, o Tupã era meio que como o deus cristão, ele não tinha uma forma definida. E sendo sincero com vocês, antes dos europeus chegarem aqui nas terras brasileiras, o Tupã não existia. Os europeus perceberam que os índios tinham medo do barulho do trovão e não entendiam exatamente o que era. Daí então surgiu o Tupã, que o nome nada mais é do que uma onomatopeia para o barulho do trovão, Tupã. E nesse deus os colonizadores colocaram muitas características parecidas com o deus deles, para depois ficar mais fácil de evangelizar os índios. Se quiser saber mais sobre isso, é só ler a obra Geografia dos Mitos Brasileiros, do Câmara Cascudo.
O Indra, na mitologia hindu dos tempos védicos, já foi o deus supremo. Ele era o líder dos deuses, o deus da guerra, do trovão e das tempestades. Ele era o maior dos guerreiros e o mais poderoso dos seres. Além da humanidade, ele protegia os próprios deuses, apesar de hoje em dia ele ter perdido muito espaço para o Vishnu, o Brahma e o Shiva. Ele viajava pelo céu com a sua carruagem dourada. Ele carregava sua arma, o Vajra, o parafuso, o trovão. E também tinha um arco, uma rede e um gancho para utilizar em batalha. Quando ele não estava usando a sua carruagem, ele estava com o seu elefante branco, o Airavata, que era sempre vitorioso. O Indra também já teve um papel de criador. Foi ele quem colocou ordem no universo. O Indra, quando ficou sabendo que Vritra, que era um dragão enorme, tinha roubado a água do mundo, decidiu ele mesmo resolver a situação. Ele destruiu as 99 fortalezas do dragão e abriu ele no meio, derrubando toda a água no mundo. Esse é um pequeno exemplo da força do Indra. Galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar o vídeo, deixando o like ou dislike, se inscreverem no canal e deixarem nos comentários algum assunto para um próximo vídeo. Falou!